Olá galera, muito bom dia, seja muito bem-vindo a mais uma aula do site A Vaga é Minha, dá bom dia pro Zeca, isso. E a gente vai ter hoje uma aula sobre equilíbrio de corpo extenso, que é um assunto massa, cai pra caramba em vestibulares e Enem. Várias coisas que a gente faz no dia a dia, uso de ferramentas, vassoura, quase tudo, né? Musculação, tem a ver com esse conteúdo que é equilíbrio de corpo extenso. Bom, qual é a diferença que existe entre equilíbrio de corpo extenso e equilíbrio de ponto material que a gente viu na outra aula? No equilíbrio de ponto material, lembra, o objeto era tratado como sendo apenas um ponto. Um ponto. E se ele era um ponto, né, só existia um lugar para aplicar força, nesse ponto. E a gente viu que a condição para que esse objeto estivesse em equilíbrio, no caso que interessava lá era o equilíbrio estático, né, estivesse parado, era que a força resultante sobre ele fosse zero. Essa era a condição de equilíbrio, lembra? Que a força resultante fosse zero. Qual é a diferença que a gente tem para um corpo extenso? Bem, um corpo extenso, ó, a gente não tem apenas um local para aplicar força. Corpo extenso é aquele corpo que a gente não pode desprezar o tamanho. Então, por exemplo, imagine que eu tenho uma barra de ferro. Eu posso aplicar uma força F1 numa ponta da barra e uma força F2 na outra ponta da barra. Vamos supor que essas forças aqui, ó, elas têm módulos iguais. Módulos iguais. A gente chama isso de binário, a gente vai tratar mais tarde. Elas têm módulos iguais. Se elas têm módulos iguais, mesma direção em sentidos opostos, a gente aprendeu na aula de vetores que elas se anulam, né? Então a resultante dá zero. Só que nesse caso, ó, essa barra não permanece parada. Concorda com o Zeca? Sim, né? Porque ó, se eu tiver uma força para cima de um lado, para baixo do outro, numa barra, mesmo que as forças sejam iguais, essa barra vai girar. Ela não vai ter movimento de translação, quer dizer, ela não vai mudar a posição dela, mas ela vai ter movimento de rotação. Então, o corpo extenso, ele tem mais uma possibilidade de movimento que não existia no ponto material. O ponto material só poderia ter movimento de translação, né? O ponto é uma coisa sem tamanho, não tem sentido falar nele girando ao redor dele mesmo. Mas um corpo extenso pode ter movimento de translação e movimento de rotação. Força resultante igual a zero evita que eu tenha movimento de translação, mas não evita que eu tenha movimento de rotação. Então eu tenho que descobrir, ó, qual é a condição necessária para que o corpo não gire, porque eu quero ele parado, né? Eu quero saber a condição, ó, para que ele fique parado, sem nenhuma velocidade, nem velocidade de rotação, nem velocidade de translação. Bom, para a gente entender isso, né, a gente tem que ser apresentado a uma grandeza física nova. Vai existir uma grandeza física chamada momento da força, ou torque, que vai ser responsável exatamente, ó, pelo movimento de rotação do corpo. O que o momento da força ou torque faz, né? Na verdade seria o momento da força ou torque resultante, é que ele muda a velocidade de rotação do corpo. Ok? Como assim, Zeca? Bom, a gente aprendeu até agora nas leis de Newton, né? Que o corpo possui uma velocidade. Se eu quiser mudar essa velocidade, o corpo tem que ter uma aceleração. E se eu quiser causar aceleração, eu tenho que fazer uma força. Tudo bem? Existe uma equivalência para o movimento de rotação. A gente viu lá na aula de MCU que quando um corpo gira, ele tem uma velocidade angular, que me descreve quantas voltas ele dá a cada segundo, lembra? Se eu quiser causar uma variação na velocidade angular, ele vai ter que ter uma aceleração angular. Muda a rapidez com que o corpo gira. E para causar essa aceleração angular, eu tenho que aplicar um momento da força ou um torque. Então, assim como força causa uma aceleração linear, torque causa uma aceleração angular. Zeca, eu não entendi isso. Tudo bem, né? Isso é um assunto que a gente trata dessa forma mais no ensino superior. No ensino médio, ó, só põe na tua cabeça o seguinte, ó. Sempre que um corpo estiver parado e você se você quiser girar o corpo, causar nele uma variação de velocidade de rotação, você tem que aplicar um torque sobre ele. E você faz isso. Zé, que eu nem sabia. Mas faz. Porque ó, você abre uma porta, não abre? Quando você abre uma porta, você não tira a porta do lugar, né? Arranca a porta.
você simplesmente gira a porta. Você causa nela um movimento de rotação. Então você aplica sobre a porta um torque. Quando você, por exemplo, usa um carrinho de mão. Carrinho de mão também, né? Você não muda, não levanta ele do chão. Ninguém põe um carrinho de mão nas costas e sai andando carrinho de mão. O cara simplesmente gira o carrinho de mão. A roda fica encostada no chão, é ou não é? Se você gira o carrinho de mão, você está aplicando sobre ele um momento da força ou torque. Essa grandeza vai ser definida matematicamente, ó. O módulo dela vai ser dado por F vezes D vezes o seno de θ. Ou alfa ou beta, tá? O ângulo que você queira. Essa daqui é a forma de calcular essa grandeza. Bom, mas a gente tem que entender o que cada termo desse significa, né? Ó, aqui está escrito o seguinte: se eu quiser aplicar o momento da força sobre um objeto, eu tenho que aplicar sobre ele uma força. Isso é óbvio, né? Se eu quiser girar uma porta, eu tenho que aplicar sobre ela uma força. Ok? Aplicando uma força, eu mudo a velocidade de rotação. Então, aplicando uma força, eu causo o momento da força. Nem sempre, mas se eu quiser o momento da força, eu tenho que aplicar uma força. Essa força vai ser aplicada numa determinada posição, tá? E essa posição, ó, que a gente vai representar pelo braço da alavanca, vai estar sempre associada a um referencial, tá ok? Isso é uma partezinha que a gente tem que entender com calma, que é o seguinte, ó, imagina que isso aqui é o desenho da porta da tua casa, vista de cima, tá? E eu tome como referencial, como ponto de referência, um ponto fixo da porta, que seria, no caso, a dobradiça, né? Esse aqui é o ponto zero, ok? Esse D que aparece aqui, ó, vai ser a distância entre o ponto zero e o ponto em que a força é aplicada. Então, se eu aplicar uma força nesse ponto, o D vai ser a distância da minha referência, do meu ponto de referência, até a força. O D vai ser essa distância aqui, ó. Tá? No ensino superior, a gente fala que isso aqui é um vetor posição. Mas calma, por enquanto não. Tá ok? Então, D vai ser a distância do meu referencial até o ponto de aplicação da força. Isso aqui é chamado de braço da alavanca. Toda alavanca, então, tem um braço, que vai ser a distância, normalmente, do ponto fixo dela até o ponto que a gente aplica a força. Ok? Então, o momento da força vai depender da força, mas vai depender também do local em que eu aplico a força. Por exemplo, ó, se isso daqui é a porta, né? E aqui, deixa eu trocar de mão, e aqui é a dobradiça, a gente sabe que se a gente aplicar a força em cima da dobradiça, a porta não gira. Tenta, né? Vai lá na porta do teu quarto agora, dá um pause ali no videozinho, vai lá e tenta abrir a porta empurrando bem em cima da dobradiça. Você vai ver que a porta não gira. A porta não tem movimento de rotação. Para você conseguir girar a porta, você tem que fazer uma força fora da dobradiça. E detalhe, quanto mais longe da dobradiça você fizer essa força, mais facilmente a porta gira. É ou não é? Quer dizer, né? Se você aumentar a distância em relação ao eixo de rotação, ao meu referencial nesse caso, você cria um momento da força maior, você aplica um momento da força maior, você gira o corpo mais rapidamente, ou você varia a velocidade de rotação mais rapidamente. Tudo bem? Então, esse momento da força depende de duas coisas, pelo menos, da força e do tamanho do braço da alavanca. E esse θ, Zeca? Bom, esse θ vai ser o ângulo que a força forma com o braço da alavanca. Nesse caso aqui, o θ é 90 graus. E a gente sabe que o seno de 90 graus é 1. E 1 vezes qualquer número é ele mesmo, né? Então, esse termo aqui, para esse meu problema, poderia sumir. Mas isso é verdade, né? Se eu quero girar a porta, se eu vou conseguir ou não, vai depender do ângulo que eu aplico essa força em relação à porta. Por exemplo, ó, se eu fizer uma força, deixa eu pegar a minha porta aqui de novo, né? Se eu fizer uma força paralela à porta, a gente consegue fazer ela girar? Não consegue, né? A força vai formar com o braço da alavanca, ó, um ângulo de... Ó, eu estou fechando aqui, o ângulo é medido aqui, tá? Vai formar um ângulo de 0 graus.
Se o ângulo é zero, o seno vale zero. E o momento da força, nesse caso, é zero. Então, a gente não causa rotação porque não tem momento. Ó, tem força, tem distância em relação ao eixo, mas o ângulo, nesse caso aqui, torna o momento igual a zero. E a gente não consegue fazer o objeto girar. Tudo bem? Por enquanto, a gente vai resolver problemas em que a força forma com o braço da alavanca sempre um ângulo de 90 graus. Então, esse termo aqui ó, não precisa aparecer. Vai ficar apenas F vezes D. Zé que quando ele aparecer, a gente vai ver mais tarde que basta a gente decompor a força. E quando a gente decompor, né, a única componente que vai me interessar é a componente que formar com o braço da alavanca um ângulo de quanto? 90 graus. Tá? Agora eu quero que fique uma relação muito clara na tua cabeça. Que quando eu vou girar um objeto, duas coisas, na verdade três, mas por enquanto vamos trabalhar com duas coisas são extremamente importantes. O valor da força e o ponto de aplicação da força em relação ao meu referencial. O referencial a gente vai escolher geralmente como sendo um ponto fixo do objeto. Não necessariamente, não precisa, mas normalmente vai ser. Então, por exemplo, ó, o que eu quero que você entenda é o seguinte, né? Imagina que você tenha é um exemplo, tá? Imagina que você tem um aparelho que você comprou e quer desmontar, e esse aparelho tem um manual animal, né? Ele tem tudo nesse manual. Inclusive, o quanto de momento da força você deve fazer para tirar cada porquinha. Isso mesmo, né? Porque, ó, para tirar uma porca, sabe? Porca de parafuso, né? A gente tem que fazer ela girar. E se a gente quer fazer alguma coisa girar, a gente tem que aplicar sobre ele um momento da força, ou torque. Então, vamos supor que a gente tenha lá, né? Uma determinada porca, isso aqui é um exemplo, ok? Uma determinada porca que precise de um momento da força de 40 newtons vezes metro para que você tire ela, desenrosque ela. Tudo bem? Aqui tem um detalhezinho, né? Olha só a unidade de momento da força. A unidade vai ser newton vezes metro. Claro, né? Porque o momento da força é força vezes a distância até o meu referencial. Força é newton, distância é metro. Então a unidade do sistema internacional é newton vezes metro. Só cuidado que não é joule. Eu sei que é igual, mas aqui não é joule. Tá? É newton vezes metro apenas. Então, para você tirar determinada porca, você tem que aplicar um momento de 40 newtons vezes metro. Vamos supor que essa porca, vou fazer o desenho da porca aqui, ó. Porca, aquela porquinha sextavada e tal, né? Vamos supor que essa porca, tá? Do centro dela até essa superfície aqui, ó, eu tenho uma distância, vamos chamar de D1, que vale 1 centímetro. Né? Tem que ser em metro, de centímetro para metro. Para metro a gente divide por 100, né? Isso é 0,01 metros. Ok? E eu quero girar essa porca com a mão. Girar com a mão. Então eu vou fazer uma força aqui, ó, na lateral da porca. Vou fazer uma força aqui na lateral da porca. Então, a minha distância em relação ao meu referencial, que seria o centro da porca, que permanece parado, vale 0,01 metros. Eu quero saber o seguinte, ó, quanto de força eu tenho que fazer para girar essa porca. Bom, o ângulo é 90 graus, tá? Por enquanto a gente vai trabalhar só dessa forma. Então, o momento pode ser calculado como sendo F vezes D. Tudo bem? O momento tem que valer 40, né? A força eu quero saber e o D é 0,01. Galera, esse cara que está multiplicando passa dividindo, né? Não se assusta com a vírgula, porque é fácil, né? Se eu quero sumir com a vírgula, é só contar aqui, ó. Quantas casas a vírgula tem que andar para a direita? 1, 2, né? Então aqui a gente tem que colocar 2 zeros. Então olha só, isso daqui vai dar 4.000 dividido por 1. 4.000 dividido por 1 é uma força de 4.000 newtons. Galera, 4.000 newtons, ó, equivale a você levantar 400 quilos do chão com o dedo. Dá de fazer isso? Claro que não, né? Então a gente não consegue tirar essa porca com a mão. O que a gente usa então? Uma chave de boca, isso. A gente vai encaixar nessa porca aqui, ó, a nossa famosa chave de boca. É a chave que tem uma boca, Zeca. Isso, chave de boca, né? Ou chave inglesa. Uma chave de boca. Chave de boca deixa a gente mais forte, o cara usa a chave de boca.
Fica mais forte? Claro que não, né? Chave de boca apenas permite que a gente faça uma força mais longe do eixo de rotação, concorda? Ao invés de fazer a força aqui na lateral da porca, a gente faz a força aqui, ó, na ponta do cabo da chave de boca. Não é verdade? Há uma distância bem maior do que antes, ó, em relação ao nosso referencial, ou eixo de rotação. Vamos supor que essa chave de boca aqui, ó, tem um tamanho de 1 metro. Ô, Zé, que exagerado. Não, é grande mesmo, né? Chave de boca, cavalo. Quanto de força eu teria que fazer agora? A conta é a mesma, né? O quanto está escrito no manual não vai mudar. Então, o momento é força vezes o tamanho do braço da alavanca. O momento é 40. A força eu quero saber, só que agora a distância é 1. Opa, 40 dividido por 1 é 40, né? Então agora eu tenho que fazer uma força de 40 newtons, quer dizer, o equivalente a levantar 4 quilos do chão. Agora eu consigo. Não é verdade? Então, uma coisa extremamente importante, ó, a gente aumentou a distância 100 vezes e a força diminuiu 100 vezes. Não é verdade? A força ficou 100 vezes menor para que eu tenha o mesmo momento. Então, se eu quiser aplicar o mesmo momento para girar um objeto, eu vou ter uma relação entre distância e força em que, quando eu aumento a distância, eu diminuo a força. Quando eu diminuo a distância, para compensar, eu tenho que aumentar a força. Então, uma distância 2 vezes maior implica numa força 2 vezes menor. Galera, se tu guardar isso, pá, já é um grande avanço. Que momento da força tem a ver com essas duas coisas. O ângulo não é tão importante, né? O ângulo só depois a gente vê que tem que fazer uma decomposiçãozinha. Mas essa relação de força e distância em relação ao eixo é muito importante, tá? Vão ter vários exemplos que a gente vai ter a situação. Por exemplo, a chave de roda de carro é uma chave de boca, né? Tem gente que, para fazer menos força, eles compram um tubo de ferro que encaixa na chave de roda. A chave de roda tem lá 30 centímetros, o cara põe mais 1 metro, o cara aumenta a distância ali umas 3 vezes. Se a distância é 3 vezes maior, ele pode fazer uma força 3 vezes menor e qualquer um desenrosca aqueles parafusos. Beleza? Carrinho de mão é bacana. Carrinho de mão vai ter uma novidade, né? Porque ali vão competir duas forças. A força feita pelo objeto que você está carregando, que empurra o carrinho de mão para baixo, e a força que você faz do outro lado, puxando o carrinho de mão para cima. Então ali as duas forças vão aparecer.